Salmo número 26, palavra de Deus para nós nessa manhã. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda o meu coração e os meus pensamentos, pois a tua misericórdia tenho adiante dos olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com gente falsa, e com os hipócritas não me associo. Detesto a assembleia dos malfeitores, e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar todas as tuas maravilhas. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa, e o lugar onde a tua glória reside. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos sanguinários, em cujas mãos há crimes, e cuja mão direita está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano, nas congregações bendirei o Senhor. Mais um salmo de Davi, de uma sequência de pelo menos 3 ou 4, onde ele fala sobre a casa de Deus, usando essa expressão. Mas no Salmo 26 nós queremos falar um pouco sobre esse sentimento, essa atitude de Davi de buscar a justiça de Deus. Quando nós queremos buscar a Deus, nós aprendemos que não estamos buscando a Deus para satisfazer as nossas vontades. Deus não vai se submeter à tua mentalidade, aos teus desejos. Quando nós buscamos a Deus, nós vamos entender que para conhecê-lo, nós precisamos amar quem Deus é. Quem Deus é. Amar os atributos de Deus, amar as verdades de Deus. E uma das verdades absolutas que a Bíblia deixa muito clara é que Deus é justo. Nós precisamos amar a justiça de Deus. Não apenas a justiça de Deus na nação, na vida de outras pessoas, mas na nossa vida. Davi começa no versículo 1 do Salmo 26, dizendo: faz-me justiça. E ele diz: eu tenho andado na minha integridade. Então este Salmo está falando sobre buscar a justiça de Deus. E quando ele pede essa justiça, e ele diz: eu ando na minha integridade, uma leitura rápida nos parece até que ele está cheio de justiça própria. Parece que o salmista Davi aqui está um pouco arrogante, dizendo: olha, eu sou íntegro, Senhor, faz justiça. Mas na verdade, Davi está mostrando aqui o desejo dele experimentar a justiça de Deus, e o desejo que a vida dele também manifeste a justiça de Deus. Ele ora dizendo: Senhor, tu és justo, faz justiça, que a tua justiça prevaleça na minha vida, que eu seja justo. Ele diz: eu tenho andado na minha integridade, mas ele diz: confio no Senhor, sem duvidar, sem vacilar. Ele diz: eu confio no Senhor, por isso eu creio que eu preciso ser justo, eu preciso andar de maneira pura. O que Davi diz aqui, tenho andado na minha integridade, é que ele buscava ter uma consciência pura. Ele buscava viver uma vida livre de acusações. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso, escrevendo a Timóteo, escrevendo nas cartas, dizendo que nós temos que conservar a consciência pura, fugir de tudo aquilo que peca contra a consciência. Às vezes pecados que ninguém sabe, mas que a nossa consciência vai nos sufocar, nos acusar. E o apóstolo Paulo chega a dizer: não despreze a consciência pura, porque muitos que a desprezaram vieram a naufragar na fé. A justiça de Deus. Davi aqui ele não está pedindo a justiça própria e nem está sendo arrogante. Ele está apenas dizendo: Senhor, eu quero a tua justiça e eu quero andar de maneira íntegra. Então, para a gente viver essa justiça de Deus, pelo menos 4 coisas nós precisamos fazer. Primeiro, cultivar a integridade. Cultivar uma vida íntegra.
Quando a gente olha para o Brasil, essa semana de maneira específica, onde as pessoas ficaram realmente apavoradas com a falta do combustível, nós percebemos que a falta de integridade não está só nos governantes, mas está no DNA da nação. Quando nós queremos levar vantagens, nós esquecemos que o outro também tem direitos. Então Davi, ele diz: Senhor, faz-me justiça, mas para que a gente experimente a justiça de Deus, nós precisamos buscar viver de uma maneira íntegra. A palavra integridade tem a ver com ser inteiro, ser autêntico, ser sincero, até quando erramos, ser sincero, autêntico, reconhecer, isso é ser íntegro. É não viver de máscara, de aparência. Quando eu quero a justiça de Deus, eu falo: Senhor, seja justo. Eu preciso também buscar a integridade na minha vida, cultivar uma vida íntegra. Por isso Davi fala: Senhor, tenho andado na minha integridade, tenho procurado andar na tua verdade. Em segundo lugar, para experimentar a justiça de Deus, nós precisamos também buscar continuamente nos submeter a este exame de Deus, esta sonda do Senhor. Pedir ao Senhor que nos sonde, nos examine. Versículo 3, ou melhor 2, a oração de Davi no Salmo 26. Lembrem os irmãos que isso era cantado. Ele diz: examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda o meu coração e os meus pensamentos. Nós deveríamos fazer isso constantemente. Às vezes antes de dormir, às vezes ao acordar. Senhor, mostra o meu coração. Sonda as minhas reais motivações. Às vezes todos nós temos mecanismos de defesa, todos nós temos um advogado de defesa dentro da gente que diz: você não precisa fazer isso, você está com razão, você pode esconder isso, você tem seus motivos. Sabe, amado, nós precisamos ser mais honestos com Deus e com a gente mesmo. Senhor, sonda o meu coração, mostra o que eu estou amando mais, mostra as motivações por trás dos meus atos, mostra se o que eu estou pensando, eu não estou alimentando um desejo meu mesmo e dizendo que é teu, e mostra meu orgulho de não querer ouvir as pessoas, de não querer buscar ajuda. Mostra o meu coração, Senhor. Isso é buscar a justiça de Deus, se submeter a essa sonda do Espírito. Essa palavra sondar, nós de vez em quando falamos dela, sonda o meu coração, é o Senhor nos desvirar, nos colocar ao avesso, é Deus mostrar a face oculta do nosso coração. O teu coração e o meu têm faces ocultas. E quando a gente ora: Senhor, me sonda, mostra o que está oculto dentro de mim que eu não estou vendo, por causa da minha soberba, do meu medo, por causa dos meus bloqueios. Eu não quero enxergar a verdade, mas quando eu quero a justiça de Deus, amado, eu vou pedir: Senhor, mostra o meu coração. Em primeiro lugar, quando a gente busca o Senhor, a intimidade com Deus revela o nosso coração, mais do que o dos outros. Em terceiro lugar, para a gente experimentar a justiça de Deus, o Salmo 26 nos ensina que nós precisamos buscar nos alinhar com as pessoas que têm o temor de Deus. Nós precisamos andar perto, nós precisamos ter comunhão com pessoas que têm o temor de Deus. O que Davi fala no versículo 4 e 5, ele diz: eu não me tenho assentado com gente falsa, e com os hipócritas não me associo. Detesto a assembléia dos malfeitores, e com os ímpios não me assento. Alguém cheio de amargura pode ler esse texto e dizer: é isso mesmo, eu não quero nada com gente falsa. Mas o texto não está dizendo para você ficar amargo, o texto está dizendo para você não se associar, não ter aliança, não andar tão próximo, porque nenhum de nós vai poder se livrar de conviver com esse ambiente onde a falsidade, a malignidade vai brotar nos relacionamentos. Mas se eu quero a justiça de Deus, eu não vou me assentar, ou seja, eu não vou ter aliança, eu não vou ficar perto. Há pessoas que elas só se relacionam com aqueles que elas consideram que não vão as confrontar, que tem menos um pouco do que ela. Elas não querem conviver com pessoas que elas sabem um pouco mais de Deus, que têm um pouco mais de autoridade, porque vão confrontá-la, porque vão de alguma maneira incomodá-la.
Então há pessoas que elas só se aproximam de pessoas que estão mornas espiritualmente ou fracas espiritualmente, para que elas se sintam um pouco melhores e não mudem. Nós temos que andar com gente que teme, ama e conhece mais a Deus do que a gente. Nós temos que ser aquele no encontro que sabe menos, que está ali para ouvir. E sem a arrogância de estar julgando, porque às vezes até quando a gente ouve alguém que sabe mais, nós começamos a julgar-nos de uma maneira de se defender, para a gente não ter que aprender, se humilhar, ser humilde e crescer. Amado, se associe com gente que está buscando a Deus de fato e verdade. Gente que vai te ajudar a ser mais íntegro, mais justo e conhecer mais o Senhor e mudar coisas dentro da gente. Gente que fala coisa que a gente não sabia. Gente que nos confronta e muda opiniões que nós tínhamos há muito tempo. Já pensou uma coisa dessa? Você pensava de uma maneira, mas alguém usado por Deus, que busca Deus, te dá uma palavra e você diz: meu Deus, eu estava enganado. Isso é uma libertação para a nossa vida. A verdade liberta, amado. Buscar a justiça de Deus, então, é decidir não se associar, não ter comunhão íntima com pessoas que não temem o Senhor, com pessoas que andam na falsidade, na hipocrisia, que andam numa vida espiritual rasa muitas vezes, e é se associar com gente de Deus. E em último lugar, para buscar a justiça de Deus, nós precisamos buscar a glória de Deus. Experimentar a justiça de Deus, amado, deve ser algo que nós queremos, não para apenas ter um benefício pessoal, mas eu preciso buscar a justiça de Deus porque eu quero conhecer a sua glória. Versículos 6, 7 e 8 do Salmo 26, Davi diz: eu lavo as minhas mãos na inocência e assim andarei ao redor do teu altar. Davi está falando: eu quero a justiça do Senhor, eu quero me purificar para eu estar perto do teu altar, perto deste lugar de adoração, dessa intimidade. No versículo 7 ele diz: para eu entoar com alta voz os louvores e proclamar as tuas maravilhas. Davi não pede justiça apenas para resolver problemas sociais, apenas para se sentir mais confortável. Davi pede porque ele quer mais intimidade com Deus. Ele quer cantar com forças a Deus. Ele quer proclamar as maravilhas do Senhor. No versículo de número 8, ele deixa claro isso. E aí o Salmo 26 e alguns salmos vai ressaltar muito a questão da casa do Senhor. Ele diz no versículo 8: eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde a tua glória reside. Ele está dizendo: o lugar que eu amo, o lugar que eu quero estar, eu busco a tua justiça porque eu quero experimentar a tua glória. Eu quero experimentar essa manifestação da tua presença. Deus está presente porque Ele é onisciente em todo lugar, mas a glória dEle se manifesta onde Ele é adorado em espírito e em verdade. Onde nós o buscamos com todo o coração, Ele quer manifestar a glória. Davi diz: Senhor, eu quero andar na tua justiça, porque eu quero experimentar a tua glória. Nós temos muitas vezes, amado, limitado o que Deus tem para a nossa vida. Moisés tinha visto vários sinais de Deus, milagres, tantas manifestações, mas em algum momento Moisés pede ao Senhor: eu quero ver a tua glória. Nós precisamos pedir a Deus experiências mais profundas com Ele, não apenas para ter uma experiência, para contar ou para compartilhar nas redes sociais, falando e tentando mostrar para as pessoas que nós somos especiais porque Deus nos deu uma experiência. Nós precisamos ter mais experiência com Deus para estarmos sendo transformados pela glória dEle, para estarmos sendo saciados pela glória dEle, para estarmos sendo mais saturados com a presença dEle e assim testemunhar de Jesus, manifestar a sua glória através de uma vida cheia do amor e do poder do Espírito Santo, de um caráter santificado, para que as pessoas vejam Cristo em nós. Então Davi diz: Senhor, eu quero a tua justiça, mas o que eu amo mesmo é a habitação da tua casa, o lugar onde a tua glória reside. Não havia templo construído ainda. Davi quis construir, Deus falou que não, que seria Salomão, mas ele tinha o tabernáculo, o lugar onde a sua glória assiste. Certamente Davi está falando aqui sobre a Arca da Aliança. Davi sabia que a arca era um símbolo da presença de Deus,
da glória de Deus, e ele amava a presença de Deus e a glória de Deus, de tal maneira que quando ele foi levantado como rei, a primeira coisa que ele fez foi: tragam a arca, tragam a arca. Amado, nós precisamos ansiar pela glória de Deus. Às vezes nós perdemos tempo com pequenas coisas, frustrados por bênçãos que não recebemos, e esquecemos que a maior bênção é andar na presença de Deus e conhecer a sua glória. Essa fome e sede pela glória de Deus, a fome pela justiça de Deus, não deve ser apenas algo para que socialmente, para que os relacionamentos se tornem mais favoráveis. Amado, nós precisamos desejar o reino de Deus, e o reino de Deus é de justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Essa justiça que nos leva a conhecer a glória de Deus. Por isso eu preciso ser justo, ser íntegro, por isso eu preciso me santificar, andar com gente de Deus, para que eu possa estar, habitar, permanecer neste lugar onde a glória de Deus reside. Davi trouxe a arca dançando, pulando, de alegria. Primeiro ele tentou trazer a arca da maneira dele, e o boi tropeçou quando estava puxando a arca, os bois tropeçaram, e houve uma morte, e houve uma tristeza muito grande, e eles ficaram tão abatidos que mandaram a arca para a casa de um homem chamado Obed-edom. Davi deve ter ficado muito confuso, entristecido, ele estava tão feliz de trazer a arca, mas ele manda perguntar: como está a casa de Obed-edom? Falou: olha, Deus está o prosperando em tudo. Amado, quando a glória de Deus está sobre a nossa vida, as bênçãos de Deus vão vir sobre nós. Não necessariamente como a gente imagina, às vezes, né? Uma prosperidade capitalista, materialista, mas a bênção do favor de Deus, da mão de Deus, da graça de Deus transbordando em nossa vida. Tem maior bênção do que essa, amados? Está cheio da graça de Deus. E aí Davi, quando soube que a arca estava fazendo isso na casa de Obed-edom, ele falou: então nós vamos trazer. Mas aí ele trouxe da maneira certa, como a Bíblia ensinava. O Senhor falou como trazer. A arca tinha que ser trazida nos ombros dos levitas, e a cada 6 ou 7 passos sacrificava muitos animais, mostrando que a presença e a glória de Deus, amado, só se experimenta andando numa vida de renúncia, de morte do eu, do ego. Jesus morreu, Ele é o sacrifício perfeito, mas Ele nos chamou para também sermos sacrifícios vivos, ofertas vivas ao Senhor, para que a glória dEle se manifeste na nossa vida, pelo sangue de Jesus. Conclusão do Salmo 26 é bem óbvia. Ele diz: o meu pé está firme. Na versão da Nova Bíblia Viva, o Salmo 26, versículo 12 diz: louvarei o Senhor diante do meu povo, porque Ele firmou os meus passos e não me deixou cair. Eu vou louvá-lo, porque quando eu decido viver uma vida íntegra e justa, eu sei que o Senhor vai segurar na minha mão, vai me levantar, não vai me deixar cair, e Ele vai manter os meus pés firme na casa do Senhor, louvando ao Senhor junto com o povo de Deus, porque é assim que o Senhor faz quando nós o buscamos. Ele nos congrega para juntos o adorarmos e servirmos a Ele. Que o Senhor seja exaltado e que a justiça dEle se manifeste em nossa vida e em nossa nação. Pai amado, obrigado porque o Senhor é justo. Obrigado porque a Tua justiça é perfeita. Nós vivemos, ó Deus, num mundo imperfeito, nosso coração é imperfeito, mas nessa manhã nós suplicamos ao Senhor: nos ensina a andar de maneira justa e íntegra. Que a justiça do Senhor nos purifique, nos sonde, nos transforme, e que assim seja sobre a nossa casa e sobre a nossa nação. Que venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Tua palavra diz: bem-aventurado aqueles que têm fome, têm sede de justiça. Sim, Deus, nós queremos que a justiça do Senhor nos transforme a cada dia, nos nossos relacionamentos, em nossa vida diária, na nossa vida no altar secreto, que nós possamos ser justos, inteiros de coração diante do Senhor. Nós oramos também nessa manhã, Pai, pela nossa nação, e abençoamos o Brasil, que o quebrantamento, a humildade, para se arrepender dos pecados, venha sobre nós como nação, para que a justiça do reino prevaleça em nossas vidas como nação. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos a Ti.
Amém, Senhor.